A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel. Sou discípulo de Emanuel. Justiça nossa. O nosso justificador. Nasceu da geração de Davi. Da geração de Abraão. O Deus de Israel. Tema: Examinando a fé. Parte 5, e última. Quando o assunto é a fé, devemos ter sempre em mente a fé de Abraão. E sobre este assunto vamos ouvir o que disse o Messias. Lucas 13 verso 28. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Este texto deve servir como exemplo para todas as pessoas que estão buscando alcançar o reino dos céus. Não foi à toa que o Cristo vivo, que é o ungido do Pai, nos dá Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas como exemplo de cidadãos do reino dos céus. Sabemos que em Romanos 10 verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E assim podemos entender que no tempo de Abraão não tinha as escrituras dos profetas. O próprio Elohim de Israel falava diretamente com Abraão. E com certeza Abraão era um ouvinte obediente e praticante da palavra de Deus. O Criador mandou ele sair do meio de sua parentela. E ele obedeceu. Podemos imaginar como foi difícil obedecer esta ordem, visto que ele era um filho bom para seu pai. Indo em direção a Canaã, enfrentando todos os perigos que o deserto oferecia. Depois de atravessar o deserto, chegou ao Egito e logo foi oprimido, ao ponto de ter sua esposa tomada pelo rei do Egito. Mas Abraão confiou em Deus. E o Senhor castigou o rei e obrigou o rei a devolver a esposa de Abraão. Quero chamar a atenção dos irmãos para notarem como era grande o sofrimento de Abraão, porém a sua fé é inabalável. Chegando na terra de Abimeleque, vamos ler em Gênesis o que lhe aconteceu. Gênesis 20 verso 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto, para fazer tal coisa? E disse Abraão:
Porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde chegarmos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E assim podemos ver as grandes e duras provas que Abraão foi submetido. Porém nada e nem ninguém abalava a fé de Abraão. E continua as provas. Quando Abraão vai à guerra, vai resgatar seu sobrinho Ló. E mais uma vez seu Deus lhe concedeu uma grande vitória sobre os reis. Gênesis 14 verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E assim Abraão acumulava vitórias sobre vitórias. E cada vez mais era abençoado. E também sua fé aumentava. Creio eu que a maior prova que Abraão passou foi quando o Criador lhe pediu seu filho em sacrifício. Abraão prontamente atendeu o pedido do seu Deus. E Abraão se dirigiu para o monte que Deus lhe mandou. E ao começar o sacrifício, ele ouviu a voz de seu Deus dizendo que não fizesse tal coisa. Creio eu que Abraão já tinha feito o bastante para provar sua obediência. E creio também que este ato foi uma demonstração daquilo que no futuro viria. Ou seja, assim como Abraão, sendo um homem filho de Deus, teve disposição para sacrificar seu filho para o Criador. O Criador, sendo nosso Pai justo e bom, também estava disposto a sacrificar o seu filho por todos nós. Notem o que o Messias disse. João 8 verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu-o. E alegrou-se. De sorte que Abraão, através da obediência e da fé, se tornou o amigo de Deus. E Deus o abençoou e o constituiu como nosso abençoador. E assim todo aquele que está em Abraão é abençoado pelo Criador. Confira. Gênesis 22 verso 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Isso significa que todos nós que cremos no Criador devemos seguir o modelo da fé de Abraão. Para terminar, mais uma vez vamos ler e ouvir. Melquisedeque abençoando Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Conselho. Aconselho aos irmãos que abra sua Bíblia e marque no livro de Gênesis, o capítulo 14 e o verso 12. Leia todos os dias e mantenha a memória de abençoar Abraão, para ser abençoado pelo Criador. A paz esteja com todos. Amém.